casal de caipiras. A história é mais ou menos assim. Um casal de velhinhos caipiras, observando a noite do sobrado do sítio, sentado cada um numa cadeira de balanço, rangendo, rec, rec, rec. A velhinha então comenta: amanhã faremos 50 anos de casados, né, meu velho? E a cadeira rangendo, rec, rec, rec. O velho responde: pois é, minha velha, é mesmo. E a cadeira rangendo, rec, rec, rec. A velhinha insiste: 50 anos não são 50 dias, né, meu velho? A cadeira continua rangindo, rec, rec, rec. O velho confirma: pois é, minha velha. Não são mesmo? Na realidade, não são 50 dias. E a cadeira continua rangindo. A velhinha então sugere, enfim: podemos matar um porco no almoço amanhã, não é, meu velho? E a cadeira rangindo, rec, rec, rec. O velho, após alguns minutos de reflexão, diz para ela: minha velha, para que é que a gente vai castigar o porco por causa disso? Dizem que o casamento e que a vida familiar é como uma fortaleza sitiada. Quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair. Mas não há relacionamento mais enriquecedor e valioso do que o relacionamento familiar e também o relacionamento conjugal. É claro que, como tudo na vida, é preciso o quê? Cultivá-lo, ajudá-lo a desenvolver. Caso contrário, enfraquece e morre. Uma outra história também, conta-se que um pastor recebeu um dos jovens da igreja, no qual ele pastoreava, e recebeu das mãos dele como que fosse um calendário, desses que possuem meses numerados de um lado e uma gravura ou mensagem publicitária do outro. O calendário presenteado traz no verso uma reflexão intitulada assim: Longe de Deus, ei-la. Então aquele pastor recebe, este calendário intitulado Loja de Deus. E olha o que está escrito naquele calendário: caminhando pela rua, vi uma loja que se chamava Loja de Deus. Entrei e encontrei um anjo no balcão. Perguntei assim: anjo, o que estás vendendo? E o anjo respondeu: todos os dons de Deus. Ele então quis saber o preço. Perguntei: qual o preço? Ele replicou: tudo de graça. Vi então jarros e vidros diversos contendo amor, alegria, fé, esperança, sabedoria e outros dons maravilhosos. Disse-lhe que desejava comprar todos, e ele os arrumou num pequenino pacote. Sem entender, indaguei: como é possível tantos dons caberem num pote tão pequeno? E o anjo replicou, sorrindo: acontece que na loja de Deus não oferecemos frutos, só oferecemos sementes. É bastante, então, sugestivo esta ilustração, mas traz a nós uma grande reflexão. Nós temos sementes em nossas mãos e devemos cultivá-las. Então, nesta manhã, eu quero compartilhar ao teu coração uma palavra que sempre que eu posso meditar nela, ela fala muito ao meu coração, sobre como nós podemos, com as sementes que nós temos à nossa disposição, com a compreensão de que na vida nós enfrentamos dificuldades, como aquilo que foi o compartilhamento daquele casal de velhinhos, que ao chegar aos seus 50 anos, sempre tem alguém colocando para, de uma forma ou de outra, incomodar o outro, para dizer que a vida,
como um todo não é fácil, nem tampouco a vida familiar, ou a vida do cônjuge, ou o relacionamento dentro de nossa casa. Mas o mais importante, amados e amadas, nesta noite é você entender que Deus tem nos dado sementes, e sementes que devem ser o quê? Cultivadas, devem ser obedecidas, devem ser trabalhadas para que a nossa vida como um todo possa ser uma vida mais agradável. Então são princípios, e esses princípios, essas sementes vão melhorar em tudo, vão mudar a nossa maneira de enxergar a própria vida, enxergar a nossa casa, enxergar esse tempo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da vida, as sementes que nós recebemos, como disse, quer no trato conjugal, quer no trato familiar, quer na vida como um todo, nos dão então subsídios para que nós de fato possamos ter uma vida em todos os níveis de forma mais agradável. A vida, na realidade, amado e amada, a vida é um constante aprendizado. Nós estamos aprendendo diariamente, todos os dias. Alguns domingos atrás eu preguei sobre o que é a vida, o que você vai fazer amanhã, quais são os seus planos. Então nós temos aprendido que nem sempre as coisas acontecem como nós esperamos, quer na vida familiar, quer na vida conjugal, quer no ambiente de trabalho, quer nos nossos relacionamentos pessoais e interpessoais, enfim. A vida é um constante aprendizado, nós estamos aprendendo muito. Nesses dias nós estamos aprendendo muito, e muito mesmo. Só não aprende quem não quer. Então, amados e amadas, nesta noite, nesta oportunidade, eu quero dizer que nós temos sementes dadas pelo Senhor, e elas estão à nossa disposição para nos ensinar, para que eu e você possamos cultivar e temos então uma vida melhor. Então quero compartilhar aqui, 1 Reis no capítulo 10, aquela experiência da rainha de Sabá, quando ela visita a Salomão. E a narrativa de 1 Reis, capítulo 10, a partir do verso 1 até o versículo de número 7, nos diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo por perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar ao responder. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificara, e a comida sobre a sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes que eles usavam, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Ela disse ao rei: foi verdade, a palavra que eu ouvi a teu respeito na minha terra, a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Você sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi a teu respeito. Amém? Que Deus fale conosco por intermédio da sua palavra. Como nós temos dito, amados e amadas, a vida ela é feita de oportunidades. E cada dia nós temos oportunidade, como também temos uma oportunidade para termos um novo aprendizado, em todos os níveis, em todos os momentos. Nós podemos mudar o ambiente à nossa volta com um comportamento adequado, com respostas adequadas e com perguntas adequadas. Tá certo? Então, nesta hora, eu quero compartilhar sobre isso que trouxe ao coração da rainha de Sabá, esta perplexidade em ouvir um comportamento maravilhoso de um rei, tá certo, Salomão, um testemunho que transpôs distâncias. Na realidade, Salomão tem um comportamento tão maravilhoso, ele trabalha com as sementes que ele recebeu de sabedoria, de testemunho, ele cultiva essa semente diariamente no seu ambiente familiar e na sua própria vida, que esse comportamento ele chega a outros lugares, em lugares distantes. Então aqui, amados e amadas, quando eu trato na questão familiar, nós devemos pensar
de que o nosso Deus e as pessoas têm procurado ver em nós elementos que geram esperança, porque as pessoas, elas estão precisando, sobretudo nesses dias, de pessoas que tenham um comportamento que gere esperança, um comportamento que nutra no coração do abatido esperança de dias melhores. Então, a nossa casa, ela tem que ser um lugar em que as pessoas, ao ouvirem, ao perceberem, ao se relacionarem, verão que há alguma coisa diferente na nossa vida e na nossa casa. Sobretudo, nós que somos servos e servas do Senhor, nós que cremos em Deus, temos que ter um comportamento, uma casa que faça toda a diferença, que vai permitir que você e eu, onde estivermos, quer no nosso ambiente de trabalho, ou na escola, ou junto aos vizinhos, em qualquer lugar, quer agora no tempo de isolamento, ou também pós-isolamento, nós deveremos ter um comportamento diferenciado, que revela que a nossa casa é uma casa diferente, que nós já recebemos aquilo que o pastor recebeu em forma de calendário, sobre aquela loja em que havia tudo disponível para quem quisesse. São as sementes que nosso Deus nos concede diariamente para que nós possamos semear essa semente, ela germinar em nós e produzir frutos. Como também entender que é através da presença de Deus em nossa casa que nós, enquanto cônjuges, também teremos um comportamento em que vamos entender a cada instante que a nossa casa e o nosso relacionamento é a bênção de Deus. Então, para que isso aconteça, é preciso aproveitar as oportunidades e também semear. Ter sementes que germinem, que cresçam e produzam frutos. Então, esta é uma casa em que produzia frutos diferenciados. Uma casa certamente não ausente de problemas, mas que os efeitos positivos, os elementos positivos eram mais evidentes do que os aspectos negativos. Já disse que o grande problema da sociedade hoje é a questão familiar, a questão do ambiente familiar. Muitas pessoas estão totalmente desestruturadas, muitos lares desestruturados. Então é preciso nutrir, é preciso ter um comportamento adequado, nutrir sentimentos e elementos que mudam o ambiente à nossa volta. Nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida e a qualidade de relacionamento no lar e também uns com os outros. Então, aqui, amados e amadas, eu perguntaria neste mês da família, neste último domingo do mês da família, como é que está a sua casa? Qual o ambiente? O que as pessoas estão falando a teu respeito, falando da tua casa, Assim, Rainha de Sabá ouviu a respeito de um homem chamado Salomão. E ela ouviu falar que Salomão tinha uma sabedoria maravilhosa e que tudo o que acontecia a partir dele fluía de maneira favorável. Então ela ansiava por estar com Salomão para ver com seus próprios olhos sobre aquilo que ela já tinha ouvido. Ela ouviu falar de Salomão, mas ela queria ver, tirar a prova, ter a plena certeza de que aquilo que ela ouviu a respeito de Salomão era de fato verdadeiro. Então o que ela ouviu que existia na casa de Salomão? Quais eram as sementes germinadas na casa do rei Salomão? No versículo número 6, então, eu quero dar aqui um título para esta mensagem: o que as pessoas precisam ver em nós, o que as pessoas precisam ver na nossa casa, no nosso ambiente familiar. Versículo de número 6, temos a primeira resposta, que a primeira semente precisa germinar em nossa casa para termos um ambiente maravilhoso. Versículo 6, disse ao rei, a rainha de Sabá: foi verdade a palavra que ouvi a teu respeito, lá na terra onde eu resido, vi todo o respeito à sabedoria que havia em tua casa, e agora estou vendo sabedoria. Ela diz: ouvi na minha terra a respeito da tua sabedoria. Então, primeiro elemento que não pode faltar: qual é a semente que precisa estar sempre presente, germinando em nossa casa? Sabedoria. As pessoas estão buscando sabedoria. Muitos não têm sabedoria e tomam decisões erradas. Às vezes têm um comportamento inadequado, às vezes até mesmo por falta de sabedoria,
brincam com coisa séria e aí perdem o melhor. Você lembra aquela ilustração dos dois velhinhos? Está certo que pela experiência de 50 anos de casados, eles já tinham então maturidade para tratar algumas questões. No caso da esposa, falou: vamos então matar um porco, porque nós estamos completando 50 anos de casado. Ele falou assim: o que o porco tem com isso? Qual a culpa do porco para só chegarmos até aqui? A gente entende que foi uma brincadeira, mas certas brincadeiras, no ambiente familiar ou em qualquer lugar, se ela tiver margem para dupla interpretação, nós podemos criar um grande problema, né? Na realidade, aquele velhinho podia dizer: minha amada, vamos fazer uma grande festa assim pelos nossos 50 anos. A gente entende que algumas brincadeiras elas acontecem no ambiente familiar, mas algumas brincadeiras, por falta de sabedoria, são danosas. Isto é um princípio para a vida. Nós vivemos dias chamados de fake news, muitas notícias equivocadas, muitas mentiras que são veiculadas e divulgadas por aí, criando um ambiente desagradável, né? Em todo sentido, na sociedade, né? No coração das pessoas, né? Matando a esperança e a alegria. Então a falta de sabedoria tem levado muitas pessoas a atitudes equivocadas e consequentemente tem criado um ambiente desfavorável. Havia na casa de Salomão sabedoria. Em sua casa, em sua vida, tem que haver o quê? Sabedoria, para saber como se portar. Então ela viu sabedoria, é uma semente que nós já recebemos, através da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo de Deus. Então peça ao Senhor sabedoria. Salomão podia ter pedido tudo a Deus, estava à disposição dele. Ele pediu o quê? Sabedoria, para saber como governar, ou como governar com qualidade. Versículo 4, você vai perceber, em 1 Reis, no capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificara. Segundo, tenha uma casa bem edificada, bem estruturada. Eu diria também que é uma semente que nós recebemos, que deve ser o quê? Cultivada, desenvolvida. Na realidade, ela viu que Salomão tinha de fato uma casa, não tinha um ajuntamento de pessoas, não tinha apenas paredes construídas. Interessante que nos dias atuais, tem muita gente que tem tudo em sua casa, aparentemente tem tudo, mas não tem de fato um ambiente saudável, não tem uma casa de fato edificada, um ambiente saudável edificado, né? Não tem um lugar em que as pessoas possam afirmar e chamar de seu, chamar de ambiente favorável. É importante construir uma casa agradável, ter uma casa em que as pessoas sintam-se bem, edificar uma casa, construir uma casa na rocha, em Cristo Jesus como nosso Senhor. Então uma casa edificada, uma casa muito bem construída, é uma casa que pode suportar todas as adversidades. Edificar uma casa, construir uma casa, entender que a nossa casa é muito mais do que as paredes, são mais do que as paredes construídas. A casa é o ambiente que nós criamos, é o ajuntamento de pessoas que se amam e se respeitam. Tem muita casa destruída nesses últimos dias. Às vezes nós estamos tão focados na questão da pandemia, entendendo que tudo hoje o problema foi o vírus que chegou. Mas tem muitas casas que antes desse vírus já estavam totalmente aniquiladas, estavam doentes, estavam enfraquecidas, estavam precisando de um antídoto, de uma graça de Deus para mudar o seu ambiente. E eu entendo que muitas das vezes este momento que nós estamos vivenciando, tendo que nos isolar e ficar em casa, está sendo a oportunidade, o remédio de Deus para que o ambiente da nossa casa seja transformado, porque nós temos que ter mais paciência com o outro, estamos tendo tempo para conversar mais um com o outro, para olhar nos olhos, para nos preocupar uns com os outros. Então, eu creio que este tempo tem sido uma oportunidade de Deus para que nós possamos receber o remédio para mudar o ambiente da nossa casa.
como já disse em outras oportunidades, tem sido tempo para poder limpar a casa física e limpar a casa, né, espiritual, como também a nossa casa interior, o nosso interior. Edificar uma casa, ter uma casa bem fortificada, um ambiente saudável e agradável. Um outro elemento importante presente na casa do rei Salomão, e eu já compartilhei várias vezes sobre isso, está no versículo 5. Ele edificou uma casa, no versículo 5, e a comida que havia em sua mesa. Quinto item, havia comida, havia alimento na mesa daquela casa. Então não pode faltar o alimento na nossa casa. Quando eu falo alimento, não é somente o alimento físico, né? Legumes, verduras, carne, aquela coisa toda. Mas o ambiente da nossa casa, ele tem que ser o quê? Um ambiente que um alimenta o outro, um possa nutrir o outro, possa fortalecer o outro. Tá certo? Então é importante que a nossa casa, não somente a geladeira esteja cheia, não somente haja panela sobre o nosso fogão, haja mantimento em nossa despensa, mas que haja então em nós também o alimento em nosso coração. E como é que eu alimento o coração do outro? Com uma boa palavra, com palavra de estímulo, com palavra de esperança. Toda vez que eu abro a minha boca no meu ambiente familiar, eu estou alimentando alguém de forma saudável, ou estou gerando um alimento estragado e danoso, prejudicial. Então em nossa casa não pode faltar um alimento, através do nosso relacionamento e das palavras que nós dirigimos um ao outro. Tá certo? Não adianta ter uma casa maravilhosa, com melhor lustre, com melhor pintura, com os melhores móveis. Não adianta ter uma despensa cheia, não adianta ter comida sobre a mesa, não adianta ter uma geladeira farta, se as palavras que são compartilhadas desse ambiente são palavras que têm gerado o quê? Fome. Tem provocado um raquitismo, uma perda de peso, uma perda de qualidade. Então, guarde isso. Não é somente o alimento físico, mas é o alimento emocional e espiritual no qual nos relacionamentos ou nos relacionamos dentro do nosso ambiente familiar. Então, eu percebo de que a rainha viu que naquele lugar um alimentava o outro. Não faltava alimento em todos os aspectos. Havia comida naquela casa. Havia pão físico, havia pão biológico, havia pão emocional, havia um pão espiritual. Eles se alimentavam. Então, onde há alimento, não há lugar para a morte. Todos estão bem fortalecidos, robustos. Convenhamos que nesses dias, muitos de nós, porque a nossa casa tem alimento, tem ganhado alguns quilinhos. Não tem jeito, né? Mas que tal também ganharmos alguns quilinhos emocionais também, saudáveis, como também espirituais nesses dias? Então ela via que naquela casa havia essa grande semente germinada da comida sobre a mesa, ou havia um ambiente em que se alimentavam mutuamente, um alimentava o outro. Um outro aspecto descrito aqui que ela percebeu, ela viu em 1 Reis, no capítulo 10, versículo 5, além da comida, ela diz, e a comida de sua mesa e o lugar dos seus oficiais, tá certo? E o serviço dos seus criados, e os trajes deles e seus copeiros. Uma outra coisa importante neste lar é que cada um sabia do seu lugar. Olha bem, que semente maravilhosa. Cada um sabia o seu lugar. Guarde isso. Em nossa casa, para termos um ambiente saudável, um ambiente agradável, cada um tem que estar no seu devido lugar. Cada um deve saber da sua obrigação
da sua ocupação. A semana passada nós ouvimos uma palavra, um compartilhamento do casal, nossos queridos irmãos Gilberto e Luase, que eles compartilhando que nesse tempo eles têm estabelecido alguns princípios, né? Até mesmo uma forma, uma agenda em que cada um sabe o que tem que fazer no seu horário, naquilo que foi combinado. Uma excelente estratégia. Cada um tem que saber o seu devido lugar, no seu ambiente familiar. Cada um deve dar o que? A sua cota de colaboração e contribuição, para que não haja o quê? Uma sobrecarga. Na realidade, nós devemos estar mantendo uma casa bem equilibrada. Então, cada um sabendo do seu devido lugar, eu estou mantendo o quê? Um equilíbrio saudável no ambiente familiar. Cada um deve saber o seu papel. O marido deve saber o seu papel, a esposa saber o seu papel, os filhos têm que saber o seu papel. Então, cada um no seu devido lugar. Então, ela viu o quê? Respeito naquela casa. Ela viu autoridade, mas viu respeito. Amados, isso aqui não é princípio apenas para o ambiente familiar, digo os cônjuges aqui, mas é irmão, irmã, em todos os níveis. Se não houver a compreensão de cada um no seu devido lugar, ninguém querendo ser maior do que o outro, querer ser peso na vida do outro, mas quer ser bênção na vida do outro, quando eu descubro isso, minha vida torna-se melhor. Qual é a nossa grande crise nos dias atuais? Além da pandemia, é uma crise também política e institucional, porque as pessoas aqui, além do vírus, nós estamos tendo uma crise política, porque cada um quer seguir o seu rumo, cada um quer buscar o seu bel prazer, e não estamos mantendo um equilíbrio, uma união de esforços. Eu não posso ir para um lado, eu cônjuge para um outro lado. A minha casa, todos têm que ir na mesma direção. Todos devem ter o mesmo propósito. O amor tem que nutrir o nosso relacionamento. Então, cada um no seu lugar significa o quê? Respeito. Um para com o outro, independente se é pai, mãe, filho, o que for, irmãos. O respeito não pode faltar. Cada um no seu devido lugar, entendendo o princípio da autoridade. Se não houver respeito dentro de casa, como que vai haver respeito na sociedade? Como é que um filho que não respeita os pais em casa vai respeitar o professor? Como é que alguém que não respeita em casa vai respeitar o seu chefe? Então, não tem jeito, respeito é um princípio. É uma semente que nos foi dada para que de fato possamos cultivá-la e desenvolvê-la. Então havia respeito, cada um no seu devido lugar, né? E isso revelava, através do respeito, todos sabiam como falar, como proceder, como se vestir, como se comportar, como falar, quando ouvir. Isso é respeito. Cada um sabendo o seu devido lugar, nós vamos criar um ambiente altamente favorável. Mas um outro elemento que ela viu naquela casa, uma casa agradável, um ambiente agradável, está na parte final do versículo 5. E além de ver os seus criados, os trajes deles e os seus copeiros, ela viu o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Ela viu o holocausto que eles ofereciam na casa do Senhor. Qual é a outra semente aqui? Que as pessoas têm que ver nessa casa? Um lugar de oração, uma casa de oração, ambiente de louvor e adoração ao Senhor. Nossa casa tem que ser uma casa de Deus, lugar de oração. Não adianta. Muitas pessoas nesses dias têm investido muito tempo em filmes, em séries, nada contra. Mas esses dias tem sido um tempo de oração. Nossa casa é lugar de oração, é um lugar em que todos se reúnem para orar também. Amados, diz o texto que ela ficou fora de si, ela quase que desmaiou, de ver tanta coisa boa naquela casa. Tudo que ela ouviu foi muito pouco diante daquilo que ela viu. Muito mais do que ouvir a nosso respeito, as pessoas têm que ver em nós pessoas de fé, de esperança, que creem, que acreditam, que se superam,
Não há lugar para quem crê em Deus para abatimento, para angústia, para desânimo. Mas ela viu naquela casa, por que aquela casa era fortalecida? Aquele homem do lar, aquela mulher do lar, aquele irmão do lar, aquele filho do lar era fortalecido, porque aquela casa tinha um ambiente de oração, era lugar de oração, lugar repleto da presença de Deus, lugar de oração. A nossa casa tem que ser um ambiente, tem que ter um ambiente de oração e adoração. Por isso aquela casa era uma casa que fazia toda a diferença. A vida daquelas pessoas, daquela família era de fato uma vida diferente. Então, por onde elas iam, por onde elas andavam, havia algo especial. E nesse tempo, eu quero dizer para você, irmão, que nós como servos e servas de Deus, nós que cremos no Senhor, por onde nós andamos, as pessoas têm que perceber que nós somos diferentes e que em nós há uma vida de oração, de intimidade com Deus. Em outras palavras, a rainha de Sabá viu que naquela casa a presença de Deus era real. Tem casa que tem tudo, menos oração. Tem lugar para muita gente, menos para Deus. Como vencer então esses tempos de dificuldades? Nos tornando então uma família, nos tornando de fato uma casa diferenciada. Assim acontecendo, assim sendo, as pessoas vão ficar surpresas, porque verão o quanto a nossa casa é abençoada e vão querer ter uma casa igual à nossa. Será que as pessoas gostariam de ter uma casa como a sua? Será? Sua casa hoje é um exemplo, modelo para outras casas, né? Então, lugar de oração, lugar em que se oferecia a Deus sacrifício de louvor e adoração. Ela ficou fora de si, a ponto de afirmar: eu ouvi falar muito a teu respeito, Salomão, mas o que eu estou vendo é algo muito maior e tremendo. Consequentemente, você pode ler o restante do texto aí, até o versículo de número 13, ela ficou tão surpresa que ela abençoou mais ainda a Salomão, que já era tão abençoado. Ela então quis abençoá-lo ainda mais, dando-lhe muitos presentes, e fez uma grande declaração no versículo de número 9. Faz questão que você leia aí, 1 Reis 10, versículo 9. Ela fez uma declaração de bênção para aquele lar. Bendito seja o teu Deus, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Felizes os teus homens, agora o verso 8, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Que coisa linda! Ela falou assim: quem está com você, Salomão? Os que estão à sua volta são pessoas que foram abençoadíssimas por terem você como rei. Você é demais, você é tremendo, você é maravilhoso. O teu Deus, diz a rainha Sabá, está muito feliz porque você tem feito aquilo que agrada o coração dele. Que nessa noite, amado irmão e irmã, que a nossa casa, que o nosso lar, que a nossa vida seja este exemplo de adoração ao nosso Deus. Que as pessoas olhem para nós, olhem para a nossa casa, olhem para o nosso comportamento e perceba de maneira clara de que nós servimos a Deus, porque nós estamos o quê? Cultivando a semente que recebemos da parte de Deus, os dons que Ele nos deu, para que de fato sejamos pessoas melhores. Que o Senhor então nos abençoe, que a sua vida, que a minha vida, que o nosso lar continue sendo motivação para outras pessoas, que o nosso lar seja inspiração para outras pessoas, que a nossa vida seja motivo de inspiração para outras pessoas. Que Deus se alegre
com a minha vida e com a tua vida. Sejamos felizes em meio a toda e qualquer situação, que a presença do Senhor nos torne pessoas melhores, habilitadas para toda boa obra. Este tempo tem sido uma grande oportunidade para que nós possamos crescer na presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe a tua casa e todos que residem nela, toda a sua família e toda a sua parentela. Que a nossa casa queira sempre servir ao Senhor e andar na presença do Senhor. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra. Eu lhe peço, meu Pai, que abençoe cada irmão e irmã, cada ouvinte neste momento, cada família, que cada lar, cada família seja um lugar de bênção, seja um lugar em que o teu nome seja honrado e glorificado. Eu repreendo todo o mal, toda a ingerência do mal, ó Deus amado, sobre as famílias que me ouvem neste momento, e que a presença do Senhor traga paz, traga alegria e renove a esperança de cada família. Eu oro os abençoando nesta hora, em o nome do Senhor Jesus.